o controle confirmou que não havia nada no radar que explicasse a aparição. Saudações, seres! Eu sou o Lute e você está assistindo o canal Extra Interessante. Um piloto da Azul reportou o avistamento de uma luz, como se fosse um farol, e temos o áudio da comunicação com a torre. Vamos entender um pouco mais a história? E você que gosta de assuntos como esse, se inscreve e se torna membro do canal. É muito bom para a gente poder divulgar cada vez mais esse tipo de conteúdo. E para você que já é de casa, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Saudações! Os pilotos do voo Azul 4517, que saiu de São Paulo com destino a Porto Alegre, em 22 de outubro de 2022, levaram um susto ao avistarem um OVNI durante o percurso, próximo a Bom Retiro, Santa Catarina. A aeronave, um Airbus A320, de prefixo Papa Romeo Yankee Romeo X-Ray, ou PRYRX, reportou ao controle de tráfego aéreo o avistamento de uma luz, como se fosse um farol girando 360. O fato ocorreu às 22h30 e, apesar da intensidade da luminosidade, o controle confirmou que não havia nada no radar que explicasse a aparição. Os pilotos reportaram ainda que o farol estava intermitente e com movimentos aleatórios, e permaneceu como um farol, como se fosse de outra aeronave, e estava lateralizado ao Airbus. Ficou assim por algum tempo, até que prosseguiu em direção a uma lagoa próxima e desapareceu de vista. O áudio das comunicações entre o voo Azul 4517 e o controle de voo foi disponibilizado no YouTube pelo canal Câmera Aeroporto Salgado Filho. Em um dos momentos, o piloto comenta que não existia um padrão de circuito de tráfego no movimento da luz, tratando-se de um movimento aleatório. O controle de tráfego insistiu para que o piloto continuasse informando o que via. E, em outro momento da gravação, ele descreve que, abre aspas, aparece e some várias vezes durante nosso voo, fecha aspas. Já ao final das comunicações, a controladora de tráfego aéreo informa aos pilotos do voo Azul 4517 que passaria o número de contato da defesa aérea, para que eles pudessem informar a maior quantidade possível de referências sobre o OVNI. 4597, só poder informar quando as luzes sumirem. Aí eu subi e agora apareceu novamente. O que eu posso informar para você é como se fosse o farol de uma aeronave fazendo um 360, como se estivesse fazendo antes, por isso que eu perguntei sobre informação de defesa aérea. Se fosse uma aeronave fazendo um 360 e cada vez que ela crua na gente, a gente tinha visto o farol dela. Azul 4597. Então agora no momento não existe um padrão de circuito de tráfego, é como que realmente é um movimento aleatório. Gente, Azul 4597. 4597, a descida autorizada a avistar, nível de voo 110. Confirme se ainda recebe alguma coisa. Confirmando à frente da aeronave. Confirmando 12 horas do senhor? 11 horas, Gente, Azul 4597. Tem que dar um bom tempo, tem duas vezes que a fazem na composição de mais ou menos 11 horas, você consegue precisar de tanto. Aparece, some várias vezes durante as coisas. No site você está observando as luzes desde o nível de cruzeiro até o presente nível? 5 no site. 5 no site, o controle tem o número de telefone da defesa aérea para que o senhor passe o maior número de informações possíveis. O senhor tem como copiar o número? Cliente, o número 41, código de área, 3251-5322. Afirma Azul 4517, reporte estabilizado. Cliente 4597. Prossiga. Mais uma informação, a gente voltou a estar apenas, por enquanto agora, novamente uma luz. Ela passou de praticamente de 12 para 11 horas. A posição
agora em relação a nós, como se fosse sobre a lagoa. E agora já começa a ficar um pouco mais difícil de ajustar. Ciente grata, Azul 4517. O questionamento se havia alguma missão de defesa aérea era justamente porque aparentemente parecia uma aeronave em circuito fazendo espera, e a toda vez que ela aproava a nossa posição, nós avistávamos o farol, mas deu para perceber que em vários momentos o farol se manteve lateralizado, então a gente acabou descartando, né? Ciente, o Azul 4517 informa que é apenas o senhor voando na terminal na escuta do controle. Ok. 4517, você já deixou de avistar as luzes? As luzes, elas são cíclicas, elas aparecem e somem. Ciente, grata pela informação, Azul 4517, reporte estabilizado. Boa tarde. Utilizando Azul 4517. Ciente, Azul 4517, chame a Torre Porto Alegre, frequência 118, decimal 1, uma boa. 18 ano, ótimo final de semana, 4517. E o que a Azul disse? São Paulo, 24 de outubro de 2022. A Azul informa que seus tripulantes seguem os mais rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. A companhia ressalta que o assunto já está sob ciência das autoridades competentes. Avistamentos de objetos voadores não identificados por pilotos de linhas aéreas comerciais, como aconteceu com a aeronave da Azul e como acontece com voos militares, não são incomuns. No passado, no entanto, menos profissionais reportavam os episódios, e os casos, em geral, eram mantidos em sigilo pela Força Aérea Brasileira, responsável pelo monitoramento do tráfego aéreo no país. Apesar do mistério em torno dos casos, alguns episódios ganharam grande repercussão, como o voo VASP 169 entre Fortaleza, Ceará e Rio de Janeiro, em fevereiro de 1982. Reportado pelo comandante Gerson Marcial de Brito, o avistamento entrou para a história como sendo uma das aparições presenciadas pelo maior número de pessoas já registrada. Boa parte dos 150 passageiros puderam observar o fenômeno. Em maio de 1986, ficaria famoso outro caso, considerado um dos mais importantes do mundo, a Noite Oficial dos OVNIs. Naquela aparição, dezenas de objetos foram observados por pilotos militares e rastreados em sistemas de radar sobre os céus, entre Rio de Janeiro e São Paulo, operando a velocidades incríveis e desenvolvendo manobras que deixaram os pilotos de caças atônitos. Após esse período, o assunto passou a ser tratado com sigilo pela Força Aérea Brasileira, que negava episódios de avistamentos simultâneos à vetorização radar, ou seja, detecção dos objetos avistados por equipamentos em solo. Isso até o vazamento de uma transcrição de comunicação de voo sigilosa, em poder da Defesa Aérea Brasileira, divulgada em 2001 pelo portal Vigília. Tratava-se do ofício CHF-S0222, de 13 de junho de 1989, emitido pelo Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo. O documento encaminhava ao principal órgão de monitoramento do espaço aéreo no país, ou no Condubra, que mais tarde seria rebatizado como Condubra, a transcrição da conversa entre o piloto do voo TANS 573, em junho de 1989, e o controle de voo. O piloto avistou na região de Americana, no interior de São Paulo, um objeto luminoso circular que descreveu ter cerca de 50 metros de diâmetro. O comandante do avião reporta que a luz piscava e pede autorização e recebe para desviar a aeronave e voltar a sobrevoar o objeto. Neste momento, recebe a informação do controle de que a intermitência luminosa do gigantesco OVNI reproduzia exatamente seu comportamento intervalado na tela do radar. O avistamento durou cerca de 35 minutos. O mundo está em alerta com esses OVNIs, viu?
A NASA anunciou a seleção de 16 especialistas que farão um estudo independente sobre fenômenos aéreos não identificados. O estudo começou 24 de outubro e, ao longo dos 9 meses de trabalho, a equipe irá preparar as bases para estudos futuros dos UAPs, tanto para a NASA quanto para outras organizações. Os resultados serão liberados para o público e é claro que estaremos atentos por aqui para passar qualquer nova informação. A agência anunciou o grupo em junho deste ano e espera que o estudo mostre quais tipos de dados dos UAPs podem ser coletados no futuro para que seja possível determinar cientificamente a natureza deles. Os UAPs envolvem eventos observados no céu que não podem ser identificados como fenômenos naturais ou aeronaves. Eles são de interesse não necessariamente por uma possível relação com seres extraterrestres, mas sim devido à segurança nacional e aérea dos Estados Unidos, já que podem ser tecnologias avançadas de nações rivais. Contudo, sem acesso a um grande conjunto de dados, é quase impossível verificar ou explicar as observações de UFOs. O estudo será organizado por Daniel Evans, vice-administrador de pesquisa na Diretoria de Missões Científicas da NASA, e liderado por David Spergel, presidente da Simons Foundation. Eles vão trabalhar com foco em dados não confidenciais, e o relatório com os resultados deverá ser publicado em 2023. É claro que a probabilidade de pilotos verem algo no céu é muito maior que a nossa, afinal passam muito tempo no habitat dos OVNIs. E sabemos que esse avistamento não será o último e teremos muitos outros pela frente. Muito interessante ouvir esses relatos, pois são de pessoas sérias e que jamais iriam criar uma história mentirosa para qualquer finalidade. Enfim, isso tudo só corrobora ainda mais para o fenômeno UFO. Bom, espero que você faça parte desse movimento UFO e já seja inscrito do canal. Quero te ver no próximo vídeo, hein? Então, até mais!